Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um tema aqui da área da psiquiatria, né? Vamos dizer assim, da psique humana, tá? E esse vídeo eu vou continuar um pouquinho alguns temas no vídeo da semana que vem. Então vai ser uma série de 2 vídeos, né? Uma série curta. Então se você está vendo esse vídeo hoje, eu recomendo que você veja o da semana que vem, porque eu vou estar utilizando a mesma linha de raciocínio para explicar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante de estudar, que é a autopercepção, tá? Ou insight em inglês, tá? E uma outra tradução de insight seria olhar para dentro, né? Então é como se você estivesse olhando para você mesmo, né? Olhando em um espelho, mas não olhando a sua imagem física, olhando para dentro mesmo da sua psique, dos seus emoções, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, ok? Então, assim, é possível uma pessoa se analisar em algum grau? Sim, claro que é, né? Todos temos algum grau de autopercepção e ela é importante, né? Porque não é sempre que a gente pode contar com alguém para ajudar a gente nessa questão, e mesmo que ajude, a gente, eu acho que tem que ser sempre uma média com o que nós nos percebemos. A questão é que tem pessoas que têm um poder de autoanálise muito grande, tá? Nunca 100%, eu já vou explicar o porquê, e tem pessoas que têm um poder de autoanálise muito baixo ou até nulo, né? Alguns transtornos, inclusive, a pessoa praticamente não tem insight, né? Como é caso de transtornos psicóticos, por exemplo, na esquizofrenia, tá? Mas acontece bastante também em quadros depressivos mais graves e outros transtornos, mas esse assunto eu vou falar no vídeo da semana que vem, especificamente sobre os transtornos, tá? Então, assim, o que seria essa autoanálise? É justamente a pessoa tentando se auto-perceber, né? Se perceber o seu problema, então a pessoa perceber uma depressão, uma ansiedade, ou então alguns caracteres de comportamento que ela tem, né? Que a gente chama de personalidade. E quando tem alguns caracteres de personalidade que causam algum prejuízo, chamamos de transtorno de personalidade. Então tem pessoas que têm um poder de analisar esses traços, né? Que podem impactar negativamente na sua vida, e outras pessoas que não. Tá? E aí vem a importância, obviamente, de outras duas visões. Então, a visão do paciente, o que o paciente fala e o que o paciente sente e entende sobre o problema dele, chamamos de análise subjetiva. Tá? Subjetiva porque é a pessoa falando da experiência dela. Tá? Existe uma segunda análise que eu acho bastante importante, principalmente em casos mais acentuados, que é o observador externo, que pode ser um familiar, um amigo ou quem acompanha a consulta, que é aquela pessoa que conhece um tempo aquele indivíduo e vai saber dizer as diferenças que ele notou de antes e depois de começar o problema ao qual ele buscou consulta, tá? Mas essa análise, como é uma pessoa muito próxima, então envolve um pouquinho chamamos assim, de emoção, né? A pessoa tem um vínculo muito forte com aquela pessoa e muitas vezes é dramático até esse discurso, dependendo do problema. E tem a terceira análise, que é a análise de nós profissionais, né? Seja psicólogo, psiquiatra ou terapeutas, tá? Que é a análise objetiva. Por que chamamos de objetiva, pessoal? Porque é uma análise que, além de ser uma análise mais técnica, mas não é só por isso, tá? É uma análise, vamos dizer assim, de um observador mais neutro, tá? É lógico que a gente desenvolve um relacionamento aí com os nossos pacientes, né? Não tem como você não se envolver, mas é uma análise um pouco menos, assim, emocional do que um familiar, por exemplo, e obviamente junto com o aspecto técnico, tá? Então, essas três visões são complementares, tá? Então, eu sempre ouço falar por aí, né? E não existe uma visão, não existe duas, existem 3 lados de uma história. Então, em uma análise de uma pessoa, a gente pode dividir nesse tripé de análise, tá? E mesmo que você tenha, né? Eu tenho pacientes que têm uma autoanálise muito aguçada, né? E é algo que pode ser desenvolvido em uma terapêutica, tanto uma terapia quanto um tratamento com psiquiatra, tá? Essa análise nunca é 100%, vamos dizer assim, né? Porque justamente você está dentro do seu próprio corpo, né? É como se você tivesse aí dentro de uma caixa ou de uma casca de noz, tentando olhar
o externo disso tudo, né? Acho que um bom exemplo, né, é nós aqui no nosso planeta, na nossa galáxia, tentando entender o universo, só que a gente está girando junto com ele. Talvez se a gente conseguisse sair disso tudo e olhar de fora, ficaria muito mais claro, tá? Mas aí ia perder toda a graça da nossa vida, tá? Então, quando a gente tem algum problema psíquico, né, é sempre importante procurar algum tipo de ajuda, tá? Obviamente a profissional vai ser a mais específica, tá? Mas pode ser alguém que você confia também, alguém que te ajude a pensar, né? Aquele bom amigo ali que acaba falando a visão dele, podendo te ajudar a pensar de uma maneira diferente do que você tá pensando, mas obviamente a ajuda nada substitui a ajuda profissional, principalmente se é um quadro mais significativo, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a autopercepção, tá bom? Você se julga com uma boa autopercepção ou não? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E o vídeo da semana que vem eu vou estar adentrando mais em relação aos transtornos e como seria essa visão de dentro para fora ou tentando ver de fora para dentro nos transtornos depressivos, ansiosos, psicóticos, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem e até semana que vem. Forte abraço!